Dentro do processo evolutivo das teorias da administração, existem diversas abordagens, e aqui nós vamos falar um pouco sobre duas delas. A teoria da administração científica foi criada no fim do século XIX e início do século XX pelo engenheiro americano Frederick Winslow Taylor. Esse modelo se baseia na aplicação do método científico na administração, com o intuito de garantir o melhor custo-benefício aos sistemas produtivos. O Taylor procurava uma forma de elevar o nível de produtividade, conseguindo que o trabalhador produzisse mais em menor tempo, sem elevar os custos da produção. Assim, ele observou que os sistemas administrativos da época eram falhos. Havia uma falta de padronização dos métodos de trabalho, o desconhecimento por parte dos administradores do trabalho que cada operário desenvolvia e a forma de remuneração utilizada foram as principais falhas estudadas por Taylor. Então, ele propôs a racionalização do trabalho, onde os operários deveriam ser escolhidos com base em suas aptidões para a realização de determinadas tarefas. Ou seja, o trabalho seria dividido e então os trabalhadores seriam treinados para executar aquele trabalho da melhor forma possível, com o menor tempo possível. E de acordo com o Taylor, a remuneração do trabalhador deveria ser feita com base na produção alcançada, porque dessa forma ele teria um incentivo para produzir mais. Por exemplo, se ele ganhava por peça X e ele produz 5 peças, ele vai ganhar por aquelas 5 peças. Fazendo 10 peças, ele vai ganhar por aquelas. Então, quanto maior a produtividade, maior os ganhos daquele trabalhador. Daí o Taylor desenvolveu os princípios fundamentais da administração científica, que são o planejamento, que consiste na substituição dos métodos empíricos por procedimentos científicos. Então, aqui sai de cena o improviso e o julgamento individual. O trabalho passa a ser planejado e testado e cada movimento vai sendo destrinchado, esmiuçado, a fim de reduzir e racionalizar a sua execução. Segundo, nós temos o princípio de preparo dos trabalhadores, onde os operários são selecionados de acordo com suas aptidões e então eles são preparados e treinados para produzir mais e melhor, de acordo com o método planejado, para que atinjam a meta estabelecida. Lembram do planejamento? Pois é. O terceiro princípio é o do controle, que envolve o controle do desenvolvimento do trabalho para se certificar de que o mesmo está sendo realizado de acordo com a metodologia estabelecida e que está dentro da meta. O quarto princípio de Taylor é o princípio da execução, que consiste em distribuir as atribuições e responsabilidades para que o trabalho seja o mais disciplinado possível. A aplicação dessas ideias de Taylor teve impactos sociais e culturais, pois elas representaram a total alienação das equipes de trabalho. Por exemplo, o trabalhador que fazia um determinado tipo de parafuso para um carro continuaria fazendo somente aquele trabalho de produzir o parafuso para um carro. Na visão do Taylor, cada operário deveria se especializar em uma tarefa específica, aumentando a sua produtividade e reduzindo a sua compreensão do processo total de produção. Nós ainda percebemos isso até os dias de hoje, visto que muitas áreas vão se especializando, como a medicina, como as ciências, onde as pessoas fazem mestrados e se especializam, mestrados e doutorados e se especializam numa determinada área, enfim. É uma prática bem diferente do tempo da produção artesanal, onde o artesão era responsável por todo o processo. Por exemplo, se ele fazia uma sandália, ele era responsável por obter o material para aquela sandália, por fazer uma correia, preparar um solado. E a partir dessa abordagem do Taylor, não. Um ficaria responsável por obter o material, o outro ficaria responsável por fazer o solado, o outro ficaria responsável pela correia daquela sandália e por aí vai. É como se os operários fossem engrenagens de uma máquina da qual se busca o máximo de eficiência. Essa visão ficou conhecida como mecanicista e propôs a divisão do trabalho enfatizando tempos e métodos a fim de assegurar seus objetivos, de máxima produção a mínimo custo. Seguindo os princípios da seleção científica do trabalhador, do tempo padrão, do trabalho em conjunto, da supervisão e da ênfase na eficiência.
Apesar das decorrências negativas para a massa trabalhadora que as propostas de Taylor acarretaram, não se pode deixar de admitir que elas representaram um enorme avanço para o processo de produção em massa. E diversas pessoas contribuíram para o desenvolvimento da administração científica. E aqui eu cito Henry Ford, por exemplo, que lançou a moderna linha de montagem em sua fábrica em Highland Park, aplicando e aperfeiçoando os princípios da racionalização propostos por Taylor. A linha de montagem criada nessa fábrica, por exemplo, reduziu o tempo necessário para montar um Ford modelo T de 12 horas e meia para apenas 93 minutos. Ou seja, de 12 horas e meia, um carro passou a ser produzido em menos de 2 horas.